Olha, quem sou eu para reconhecer, né? Quem vai reconhecer a vitória do Biden ou do Trump é a Justiça Eleitoral norte-americana. Salvo engano, 14 de dezembro é uma data em que sai esse resultado oficial e eu não vejo um motivo de pressa para reconhecer um ou outro. Isso daí é um assunto interno dos Estados Unidos e quem quer que venha a ser o presidente, certamente não só eu como presidente da Credem, mas o presidente Jair Bolsonaro também vai reconhecer, ele já falou isso daí, sem constrangimento, sem problema nenhum. É um assunto interno dos Estados Unidos. Agora, de fato, as coisas estão judicializadas. E enquanto estiverem com esse cenário, qualquer um dos dois pode ser o vencedor. A minha relação não é tão pessoal assim com o Mike Pompeo. O Antony Blinken, o que eu vejo de positivo? É por conta dele ter sido a pessoa que quebrou o gelo entre o Brasil e os Estados Unidos naquela época de Snowden, em que falava-se de uma espionagem nos e-mails da presidente Dilma Rousseff. A relação Brasil-Estados Unidos ela deu uma congelada. Então vejo que é uma pessoa do diálogo. Eu acho até que, não sei se isso vai ajudá-lo ou prejudicá-lo, mas eu acho que é um bom nome, se caso venha a ser confirmado mesmo na equipe do próximo presidente da República. E para o Brasil, qual que seria o reflexo para o Brasil na sua avaliação? Olha, eu acho que é positivo sim, por quê? Porque Brasil e Estados Unidos eles têm nós temos uma relação muito sólida, né? Nunca tivemos uma oscilação tão grande. É claro, entre indas e vindas, entre governos, entre direita, esquerda, etc., a gente tem algumas oscilações, mas no geral Estados Unidos, quase por toda a história do Brasil, foi o principal parceiro econômico nacional. Foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Em 1824 eles reconheceram a nossa independência, que ocorreu em 1822. Foi a primeira embaixada aberta no exterior do Brasil, foi em Washington, em 1905, com o embaixador Joaquim Nabuco. A primeira viagem internacional de um chefe de Estado brasileiro, Dom Pedro II. Então, é mais do que uma relação que fica ao sabor de governos. E eles também têm um interesse aqui. Nós somos um dos maiores países do mundo em questão territorial. Nós temos a Amazônia, nós temos um mercado consumidor de 200 milhões de consumidores. Então, eu acredito que, independentemente de quem seja o próximo presidente dos Estados Unidos, existe um campo muito bom para a gente manter uma boa relação. Naquilo em que, porventura, ocorrerem divergências, aí a gente vai estar lá para expor o nosso lado e, enfim, natural, é uma relação madura. E o senhor avalia, agora com essa vitória do Biden, por exemplo, que o Jair Bolsonaro, né, o seu pai, ele vai fazer mudanças ministeriais em pastas estratégicas no meio ambiente? Não. A política do presidente Jair Bolsonaro, não vejo ela ao sabor de quem venha a ser o presidente em qualquer outro país. Aí não estou falando especificamente dos Estados Unidos. Eu vejo algumas pessoas comentando esse tipo de coisa, vai sair o ministro X ou o ministro Y. Não vejo dessa maneira. Não acho que o Brasil seja tão submisso a ponto de chegar a esse cúmulo. A agenda do Biden com relação ao clima, ela é um tanto quanto diferente da agenda do presidente Trump, atualmente presidente dos Estados Unidos, né? Olha, algo que causou muita repercussão foi no segundo debate, em que o Biden deu aquela fala sobre a Amazônia, dizendo que recolheria algumas dezenas de bilhões, formaria um fundo para a Amazônia, e se o Brasil não respeitasse ou não seguisse aquelas condicionantes, que então ele sancionaria o Brasil. Foi dito no calor de um debate. O quanto disso é verdade, só eles vão poder dizer. Agora, querendo levar a cabo esse tipo de política, o Brasil vai se opor frontalmente. Não só vai se opor, como esse estresse já gerou um certo atrito, com declarações da presidência da Credem, da minha parte, general Heleno, presidente Jair Bolsonaro, salvo engano até o próprio general Mourão, que é quem chefia o Conselho da Amazônia. E os militares eles têm muito apreço com relação à Amazônia, né? Se nós pararmos para ver mais uma vez a história, no século XIX, os temas que dominaram o século XIX foram, além da escravidão, a questão territorial. Mas depois do Barão do Rio Branco, que conseguiu colocar fim a alguns temas, como no Amapá, no sul do Brasil com a Argentina, o próprio Acre anexado ao Brasil, através principalmente de mediações internacionais, sem disparar um tiro, o Barão do Rio Branco conseguiu praticamente fixar as fronteiras do Brasil, tal qual a conhecemos hoje. Aí a questão central passou a ser a Amazônia. E aqueles batalhões de fronteira e bases do Exército, muito presentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na metade do século passado para cá, começaram a ficar presentes na Amazônia. Então os militares eles têm uma presença muito forte na Amazônia. Mexeu com a Amazônia, mexeu com os militares. E hoje em dia eles têm um papel muito forte dentro do governo Jair Bolsonaro. Eu vejo que o Brasil aceita ajuda internacional, como aceitou no passado de vários países, Israel, Chile, Estados Unidos.
Agora, a depender do tratamento que queira ser dado à Amazônia, o Brasil vai se opor frontalmente. Já vimos na nossa história várias vezes líderes internacionais cobiçando a nossa Amazônia. Por exemplo, se realmente países cobiçarem a ponto de quererem tomar a Amazônia do Brasil, o Brasil estaria preparado para uma reação física, digamos assim? Olha, Débora, eu não vejo essa situação ocorrendo, né? Como pode-se imaginar que ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, etc. Eu não vejo um país entrando aqui e reivindicando um território para outra nacionalidade que não a brasileira. Isso daí ocorreria de maneira suave, talvez através de ONGs, por exemplo. O Brasil ele angaria boa parte dessa comoção internacional contra o governo Bolsonaro na questão amazônica por conta dessas ONGs. O Ministério do Meio Ambiente se recusa a ficar fazendo repasses para as ONGs. Tem a questão do Fundo Amazônico, que 90% é dinheiro da Noruega, e eles querem dizer como que esse dinheiro vai entrar aqui. Não, se quiserem doar dinheiro para ajudar a floresta, perfeito. Estamos aí. Agora, aqui a soberania é brasileira. Não pode um outro governo chegar aqui e, debaixo do nosso nariz, dizer o que vai fazer, o que e onde, sem o aval do Brasil. Isso daí seria um crime contra a nossa soberania. Então a questão vai muito nesse lado. A fala do presidente é uma fala um tanto quanto óbvia. Nenhum país, quando tem um atrito com outro, a primeira medida a ser tomada é entrar numa guerra ou, como o presidente disse de maneira metafórica, gastar a pólvora. Sempre se tenta, primeiro, a diplomacia. Mas há um limite, e quando a diplomacia acaba, o presidente falou que entra a questão da pólvora, mas não esperando que vá haver uma guerra entre Brasil e Estados Unidos ou Brasil e potências europeias. Isso daí é algo totalmente afastado. E eu não estou aqui desautorizando o presidente, não. O presidente só falou o que é roteiro nas relações internacionais. Mas estaria preparado ou não, deputado? Olha, eu confio muito nas nossas Forças Armadas. Eu acredito que mais do que a questão tecnológica, na Amazônia, o que vale é o conhecimento, né, da floresta. Vale lembrar que na Guerra do Vietnã mesmo, os Estados Unidos ele tinha uma grande superioridade tecnológica, enviou milhares de homens lá para a Guerra do Vietnã, mas a história conta que eles saíram derrotados. Eu não vou entrar no mérito da Guerra do Vietnã, mas isso mostra como que o conhecimento da floresta e das táticas de guerra ali contam mais às vezes até do que a questão tecnológica. Mas de maneira nenhuma, mais uma vez, Débora, para não deixar sombra de dúvidas, eu não imagino nenhum outro país vindo nos atacar militarmente e nem o Brasil sendo necessário lançar a mão da força para fazer defesa nesses pontos.